né? E eu vou começar com uma revisão do que a gente já trabalhou, tá bom? Dentro da sala de aula, tá? O que a gente já viu, né? A gente já trabalhou com a periodicidade, eu vou relembrar com vocês, tá? E a gente já trabalhou, isso a gente fez no nono ano, fez no primeiro colégio, que é a trigonometria. Aqui a gente vai ver a trigonometria também, só que vai ser uma trigonometria um pouco mais evoluída. Mas a gente vai usar ainda o seno, o cosseno e a tangente. Tá? Então a gente vai continuar trabalhando com a trigonometria só num outro contexto. Tá bom? Bom, deixa eu relembrar com vocês então a periodicidade. Tá? A periodicidade ela são movimentos que acontecem periodicamente. O que é isso? Né? São movimentos que acontecem de tempos em tempos e acontecem do mesmo jeito. Tá? A gente tem situações que são situações naturais e tem situações que não são naturais. Então, eu trouxe aqui dois exemplos para a gente poder entender. Tá? Por exemplo, a Terra gira ao redor do Sol, né? E a Terra também gira ao redor do eixo. E esse é um movimento periódico, tá? Ao redor do Sol é periódico e ao redor do eixo também é periódico. Quer dizer o quê? Quer dizer que isso acontece sempre do mesmo jeito, tá? Por causa disso que a gente tem o Sol e a Terra nesse movimento todo periódico, que a gente consegue entender os calendários, a gente consegue entender as semanas, o dia, a noite, as horas, tá? Então esse movimento periódico cria para a gente a noção do tempo, faz a gente entender como o tempo funciona, tá bom? Um outro movimento que é periódico é o movimento da roda gigante. Tá? Ela gira e ela sempre acaba mantendo o mesmo estilo, o mesmo movimento o tempo todo. O ventilador também possui um movimento periódico, né? Então a gente tem elementos que têm essa periodicidade. E a matemática vai trabalhar isso. Né? Como que a matemática vai trabalhar isso? Ela vai trabalhar nisso no ciclo trigonométrico. Tá bom? O que é o ciclo trigonométrico? Né? É essa figura aqui que tem uma circunferência, tá? E ela também tem duas retas, uma na horizontal e uma na vertical, tá? Essa reta na vertical é a reta do seno. Então agora a gente começa a falar de trigonometria também, tá? É a reta do seno. E essa reta aqui na horizontal é a reta do cosseno. Então aqui a gente já vai ter a noção de seno e de cosseno acontecendo nessa figura, tá? Percebe que aqui tem os números que são os limites. Tá? O limite é sempre dentro dessa circunferência aqui. Tá? O limite é sempre 1. Pode ser um positivo, aqui e aqui é positivo, ou pode ser um negativo. Né? Aqui é negativo e aqui embaixo também é negativo. Tá? Também repara que ela consegue ficar então dividida em 4 partes. Tá? Cada parte a gente chama de quadrante. Então eu tenho o primeiro quadrante, que está aqui, né? O segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Tá? Então a nossa figura do ciclo é onde a gente vai ver a trigonometria, onde a gente vai estudar o seno e o cosseno agora nessa parte da matéria. Tá bom? Vamos lá. Eu vou conseguir estudar isso através de um arco. Então eu vou explicar para vocês o que é um arco para poder ficar mais fácil de entender. Tá? O arco ele é um ponto que ele aparece em cima da nossa circunferência. Tá? A nossa circunferência ela vai existir e vai ter um ponto em cima dela em algum lugar. Tá? Aqui o arco ele vai representar um ângulo. E esse ângulo ele sempre vai começar a ser visto, ele sempre vai ser contado a partir daqui, ó, a partir dessa parte aqui embaixo e nesse sentido, tá? Sempre nesse sentido anti-horário, tá bom? O arco ele tá aqui, ó, nesse comecinho até aqui é o nosso arco P, tá? Esse arco é ele que vai mostrar para gente o valor do seno e o valor do cosseno, tá? Ele vai mostrar para gente assim, ó. O ponto P ele vai usar algum número do seno e ele também vai acabar usando algum número do cosseno. Então esse arco ele vai ter o seno e ele vai ter o cosseno, tá? O arco, como eu falei, ele é um ângulo e o ângulo ele pode ser medido em graus. Então a gente vai encontrar na nossa figura vários arcos e esses arcos eles vão estar sempre divididos em graus, tá bom? A gente vai ter, por exemplo, do 0 até o 360, que é quando ele dá a volta completa, tá bom? Aqui tem uma dica que vai ser muito útil para a gente depois,
que é essa aqui, ó. É o 0, o 90, o 180, o 270 e o 360, eles são pontos de referência, tá? O que que isso quer dizer? Quer dizer que eles não estão nos quadrantes, tá? Por exemplo, o 90 não está no primeiro quadrante, também não está no segundo, ele está bem no meio da linha aqui, bem em cima. Então, ele não faz parte de nenhum quadrante, ele é só um ponto de referência, que é para a gente poder entender melhor como que os ângulos vão ser encontrados, tá? Então, primeiro quadrante tem o 30, o 45 e o 60. Segundo quadrante tem o 120, o 135 e o 150. O terceiro quadrante tem o 210, 225 e o 240. E o terceiro quadrante tem o quarto quadrante, quer dizer, tem o 300, o 315 e o 330, tá? Então, esses são os ângulos principais, tá? Os arcos principais do nosso ciclo, tá? Esses arcos, eles têm o seno e eles têm o cosseno, igual eu falei agora há pouco, né? O arco sempre tem seno e cosseno. E a gente organiza eles numa tabela. Então a gente vai ter essa tabela, eu coloquei ela aqui já separadinho, né? O que é o primeiro, o que é o segundo quadrante, para ficar mais fácil de você enxergar. E também marquei o seno e o cosseno de cada um deles ali, tá? Para que essa tabela vai servir? Para a gente poder procurar os valores. Eu quero achar qual é o cosseno do 315. O cosseno do 315 é o raiz de 2 sobre 2, então eu consigo achar quem ele é, tá? Eu quero descobrir quem é que tem o cosseno valendo zero. Quem é que tem o cosseno valendo zero, né? O zero está aqui, né, no cosseno. Ele pode ser do 90. O zero está aqui também, do cosseno. Então ele pode ser também do 270. Então a gente consegue achar alguns valores, tá? E aí eu vou mostrar isso também através de exemplos. Quero achar o número que tem o seno valendo raiz de 2 sobre 2. Quem é que tem o seno valendo raiz de 2 sobre 2? Você vai poder olhar na tabela, né, dar uma procurada lá, e a gente vai acabar achando o 45 ou o 135. Esses dois números têm o seno valendo raiz de 2 sobre 2, tá? Quero achar qual é o cosseno de 150. O cosseno de 150, se eu procurar na tabela, eu vou achar. O cosseno de 150 é o menos raiz de 3 sobre 2. Qual é o número, né? Qual é o arco que tem o seno valendo menos 1? Né? O arco que tem o seno valendo menos 1, se eu olhar na tabela, eu vou achar o 270. Tá bom? Isso tudo, olhando na tabela, dá para a gente descobrir. E qual é o cosseno de 300? Né? Qual é o valor do cosseno de 300? O cosseno de 300 é 1 sobre 2. Olhando na tabela, a gente consegue achar. Tá bom, pessoal? Então, faça as atividades, olhem na tabela, tá? Se precisar colocar no caderno para facilitar, coloque a tabela no caderno e até a próxima aula.